Saudações vascaínos, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Enfim, analisar hoje brevemente o jogo Vasco e Madureira, estreia do técnico Milton Mendes. O Vasco saiu na frente, ganhou de 1-0. Tem algumas coisas para falar sobre esse jogo e já preparando o terreno para o jogo contra o Flamengo. Enfim, conhece o ritual padrão, vamos que vamos. Bem, foi um jogo com cara de carioca, sabe? Aquele jogo mais ou menos, não teve grandes jogadas, grandes coisas. Foi um jogo que não empolgou tanto, mas enfim. O Vasco mostrou uma melhora, mostrou mais compactação e mais vontade. Você via a vontade do Vasco de vencer, coisa que não tinha antes. O Vasco era um time apático, a cara do técnico Cristóvão Borges, que ficava lá paradão, enquanto o time também não fazia nada. Dessa vez o time estava mais vibrante, correndo atrás, tentando, indo atrás das jogadas. Quando perdia a bola, tentava recuperar. O time nesse aspecto melhorou muito, em vontade. O time estava com muito mais vontade. No início do primeiro tempo o Vasco foi agredindo, fazendo jogadas. Mas na verdade o grande jogador do Vasco foi o zagueiro do Madureira. Na moral, que zagueiro ruim, cara. Eu não sei como esse zagueiro está sendo pretendido por grandes clubes, porque esse jogo contra o Vasco foi pavoroso. O gol do Vasco, o gol da vitória do Vasco, foi em cima desse zagueiro que cometeu um erro horrível. Foi recuar a bola para o goleiro, recuou na frente do Iago Pikachu, que foi oportunista, driblou o goleiro e fez o gol, que por acaso foi o gol da vitória. Enfim, sobre o jogo em si, Vasco e Madureira não tem muito o que comentar. Foi um jogo muito mais ou menos, pouca oportunidade, mas Vasco mostrou muita melhora, compactação. Os jogadores estavam guardando sua posição, não era mais aquele bando em campo que todo mundo fazia o que queria. Nesse caso, eu dou sim créditos ao Milton Mendes, que conseguiu finalmente arrumar esse time do Vasco. Bem, na defesa, o João Mário e o Rafael Marques se postaram bem, inclusive o João Mário jogou muito bem mais uma vez. Ele teve alguns pequenos errinhos, espanou o taco uma vez, que me lembrou brevemente o Aslan, que ele foi chutar a bola bateu na canela dele, foi sair lá no escanteio do outro lado. Enfim, fora isso, os dois jogaram muito bem e o João Mário tem subido muito de produção. Não sei não, mas dependendo da situação Milton Mendes e Rodrigo, talvez o João Mário fique na titularidade. No meio de campo, Douglas Luiz, Nenê, Jean, Andrezinho. Todos jogaram muito bem. O Jean jogou fazendo aquele feijão com arroz, marcava, mordia, roubava a bola, tentava dar proteção à zaga e tá bom demais assim. Douglas Luiz mais uma vez jogou muito bem, fazendo a bola girar, mostrando habilidade no meio campo. Enfim, não vou me alongar porque basicamente as coisas que eu sempre falo dele. Nenê mostrou habilidade como sempre, alguns excessos de preciosismo que irritavam. Às vezes ele, em vez de fazer o simples, quer tentar fazer o complicado. Isso às vezes irrita a torcida, mas jogou bem na sua característica. Andrezinho também jogou muito bem. Dos jogadores que foram testados ali, exceto o Guilherme Costa, o Andrezinho foi o melhor. Talvez a dupla Nenê e Andrezinho, para o momento, seja o melhor que o Vasco tem. No ataque nós tivemos o Iago Pikachu e o Luiz Fabiano. O Iago Pikachu ele fazia a linha de 3 meias, mas também jogava como um segundo atacante, driblando, jogando para cima, tentando fazer a jogada para enfiar para o Luiz Fabiano fazer o gol. Iago Pikachu jogou muito bem nessa característica, driblou, tentou, correu o campo todo, marcou. Enfim, ele foi um jogador muito preciso e como atacante ajudou muito, inclusive foi oportunista e fez o gol da vitória. Luiz Fabiano tentou, mas não conseguiu. Mostrou sim sua habilidade como centroavante, mostrou seu valor, mas ainda não conseguiu fazer seu primeiro gol pelo Vasco. Acredito que depois que ele fizer seu primeiro gol, que essa ansiedade passar, ele poderá ser bem mais produtivo. Nas substituições, o Thales entrou no lugar do Luiz Fabiano, não acrescentou muita coisa, basicamente só correu em campo. Júlio dos Santos no lugar do Jean, meu Deus do céu, como isso me deu calafrio quando eu vi o Júlio dos Santos no campo. Enfim, não fez grandes besteiras, dominou mal uma bola que irritou a torcida. Fora isso, não jogou mal, o Madureira também não agredia muito. Enfim, Júlio dos Santos só entrou porque o Jean meio que se lesionou, não estava muito bem no jogo, tinha se machucado. Milton Mendes resolveu não arriscar, tirou o Jean e deixou o Júlio dos Santos em campo. No lugar do Andrezinho entrou o Escudeiro, que marcou, mostrou aquela garra de sempre, mas ainda muito abaixo do esperado. O presente de Natal até agora não se mostrou útil para o Vasco. Melhor em campo disparado Iago Pikachu.
Esse jogador eu já dizia há muito tempo que ele merecia oportunidades, que ele não deveria ficar esquecido no banco. Ele entrou, ele foi muito bem, driblou, marcou, correu para todo lado, tentou, fez o gol da vitória. Foi um gol de oportunismo, sim, foi um gol de sorte, sim, o zagueiro recuou mal, mas ele teve frieza, driblou o goleiro e fez o gol. Iago Pikachu ele tinha fama de fazer muitos gols no Paysandu. Ele fez alguns gols pelo Vasco, inclusive é uma característica dele, ele é um jogador que faz muitos gols. E ele nessa posição perto do gol, meio que de segundo atacante, deu muito certo. Eu espero que ele tenha mais oportunidades. E eu ainda não tinha pensado nessa possibilidade dele entrar como um segundo atacante lá na frente. Essa eu vou colocar na conta do Milton Mendes, que nem eu tinha pensado nisso ainda. Enfim, o melhor do jogo pra mim, Iago Pikachu. Pior do jogo fica difícil analisar porque ninguém jogou muito mal. Todos os jogadores jogaram na média, ninguém se destacou de forma ruim no jogo. Então eu vou colocar o Júnior dos Santos só porque eu gosto de perseguir o jogador mesmo, enfim. Bem, para finalizar eu quero dizer que o Vasco melhorou muito sua forma de jogar em relação a como vinha jogando antes. Um time mais arrumado, um time fazendo jogadas ensaiadas, um time compactado, diminuindo os espaços. Em pouco tempo o Vasco saiu de um bando e finalmente se tornou um time. É de se encher os olhos? Não. Tá perfeito? Não, tá longe disso. O Vasco ainda está muito longe de ser um bom time. No momento ele virou um time, ele era um bando. Virou um time. O Milton Mendes tem pouco tempo para armar esse time, deixar esse time bom, porque pega o Flamengo agora e tem que estar em sua melhor forma para isso. Mas me diz você, o que você achou do jogo? Quem foi o melhor? Quem foi o pior? E o Milton Mendes, o que você achou da primeira atuação dele como técnico do Vasco? Comenta aqui embaixo, deixe seu comentário, tá ok? Quero agradecer o Proença da página Vascaíno Sincero, foi ele que fez o texto dessa análise e vem me ajudando muito com a página e também com o canal. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado da análise dele. Se apoia no nosso trabalho, comenta lá na página, deixa o cara lá saber que vocês gostaram da análise dele, tá ok? Basicamente é isso, se você gostou e não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para me dar aquela moral. E é isso aí, beleza? Então valeu, falou e até mais.